foi reis e rainhas na Bíblia. Eu adoro esse tema, né, gente? Mas olha, tem muitas coisas que a gente pode aprender. Semana passada a gente falou da rainha Esther, da coragem que ela teve, não é? Mas se eu me lembro bem, que eu contei para vocês que a Esther, ela estava no momento que o povo de Deus era governado por um outro povo. O povo de Israel não tinha os seus próprios reis. Mas nem sempre foi assim. Muito antes, o povo de Deus teve os seus próprios reis, o seu próprio lugar, sua própria terra, sua própria nação. E nós vamos falar de quando era assim. Eu vou começar bem lá do começo. Eu vou falar do primeiro rei de Israel hoje. Ué, mas se a tia vai falar do primeiro rei, e ele é o primeiro, quem governava antes do rei? Deus? Era Deus, sim, mas Deus continuou governando através dos reis. Mas e antes dos reis, Deus governava usando quem? Alguém falou dos profetas, os juízes. E então, antes de chegar o primeiro rei de Israel, Israel era governado pelo último juiz e profeta que atuou como juiz, que era Samuel. Quem lembra daquela história? Samuel. Era ele. Vem pra cá, Samuel. Só que ele já estava velhinho, né? Ele não era mais uma criança. Agora Samuel estava velho. Mas ele governava o povo. Deus usava o profeta para governar o povo. Mas o povo não queria. E o povo não queria mais saber de você não, profeta. O povo começou a reclamar de você. Começou a reclamar que os vizinhos deles, as outras nações, tinham reis, tinham rainhas. Israel também queria ter rei e rainha. Aí você ficou o quê? Ficou chateado, né? Aí ele foi falar com o dono de Israel, né? Foi falar com Deus sobre o que o povo estava pedindo. E foi orar ao Senhor. Meu Senhor, o povo está insatisfeito. Eles querem um rei aqui na terra. Então Deus falou assim com o profeta Samuel: fala com o povo que ter um rei não é assim tão bom e tão simples, não. Fala para eles que vai ter dificuldade. E Samuel foi e falou pro povo, né, profeta? E o povo não quis nem dar ouvido, gente. Eles queriam um rei. Aí Deus falou assim pro profeta: não fica chateado, Samuel, não fica chateado. Porque não é você que eles estão rejeitando, é a mim. Eles estão rejeitando o Deus deles. Mas Deus permitiu que eles tivessem então um rei. E Samuel então achou alguém no meio do povo de Deus. Alguém que Deus havia escolhido. No meio do povo de Deus, gente, tinha um jovem que era alto, muito bonito, era forte, muito forte. E esse jovem era Saul. Vamos repetir o nome do primeiro rei? Saul. Saul foi ungido pelo profeta. E Saul foi coroado o primeiro rei de Israel. Isso aí, Saul, senta aqui no seu trono. Gente, o primeiro rei de Israel. Deus escolheu ele. Sabe o que fala na Bíblia? Que não tinha ninguém melhor em Israel do que Saul. Olha aqui, ó, tinha um guarda particular, todo o seu exército. E o que aconteceu? O tempo passou. Passou. Saul foi governando, foi ficando mais velho. E um dia o profeta voltou no palácio para falar uma coisa com ele. Olha o Samuel aí. Então o profeta falou o seguinte, que Deus tinha uma missão para o rei. E qual que era a missão?
tinha um povo que se chamava Amalequitas. Esse povo era muito desobediente a Deus. Eles tentaram contra os filhos de Israel. Eles tentaram contra a nação de Israel. Fizeram coisas muito ruins. E Deus não queria mais os amalequitas por perto. Deus mandou o rei Saul juntar o seu exército e destruir os amalequitas. Deus falou assim: não é pra você trazer nada, tá, Saul? Deus falou através do profeta: não é pra você trazer nada. Ninguém de lá, nem um boi, nem uma ovelha, nem ouro, nem prata. Deus mandou destruir tudo. Entendeu, Saul? E então ele juntou o seu exército e foi destruir os amalequitas. General, vamos à guerra. Deus tem uma missão para nós. Raul! Então eles foram. Vamos ver quem prestou atenção na ordem que Deus deu através do profeta. Podia trazer alguma coisa de Amaleque? Não! Podia trazer ouro? Não! Prata? Não! Boi? Não! Nem pra fazer um churrasquinho, gente? Não podia. Podia ser o boi mais gordo, a ovelha mais gorda. Não podia trazer. E era pra destruir todo mundo, viu, gente? Era pra destruir todo mundo. Só que eu acho que o rei esqueceu de obedecer a Deus, hein? Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver se ele fez o que Deus mandou. General, General, diga pra mim tudo que será na lista que colocamos. Afinal, tinham coisas boas lá. Deixa eu me ver. A primeira coisa, eu vou ali no trabalho. Segunda coisa, as ovelhas são mais fortinhas. Para fazer um churrasco, né? Coisinha de ferro. Também poupou os cordeiros e muitas outras coisas boas, meu rei. E algum desses animais para oferecer como oferta e sacrifício a Deus pela vitória. Ele poupou coisa demais, não, vocês não acham, não? Ele trouxe boi, ele trouxe o rei vivo, era para matar o rei, mas ele trouxe o rei vivo, ele trouxe a ovelha. Deus mandou destruir o inimigo e Saul foi lá e não destruiu o inimigo totalmente. Gente, isso trouxe problemas, porque agora o rei Saul estava prestes a descobrir que desobedecer não agrada a Deus. A desobediência não agrada ao Senhor. Ela nos leva ao fracasso. Pois Deus se entristeceu demais com Saul e com a desobediência dele. E mandou o profeta lá falar com ele. Olha só. O que significa esses sons de ovelhas que eu escuto ao meu redor? Nada! Você não fez o seu trabalho, o trabalho que Deus mandou? Ou não? Responda-me! O rei disse que o que eles haviam poupado era para fazer sacrifícios a Deus, tentando justificar a sua desobediência. Mas o profeta Samuel o advertiu seriamente. Tá maluco? Então você acha que Deus prefere sacrifícios do que obediência? Não termina essa frase. Deus prefere obedecer a que sacrificar. Então, hoje, eis que te digo: você rejeitou e desobedeceu a ordem do Senhor. E agora, nosso Deus Pai te rejeitará. Mari! Não! E então, o que aconteceu? Samuel disse para o rei que Deus tiraria o reino de Israel de suas mãos. Saul desobedeceu a Deus e não seria mais o rei. Ele perdeu a sua coroa
pela desobediência. Pode chorar lá, Saul. Meu Deus. Ajuda seu ex-rei. Então, gente, vamos aprender com os erros para a gente não cometer igual. O rei Saul perdeu o trono pela desobediência. Qual foi o pecado dele? Qual foi o pecado do rei? Desobediência. Então pensem bem, tá? Antes de desobedecer o papai, a mamãe, os discipuladores na salinha, os professores, porque a desobediência não agrada ao Senhor. Ele se entristece com a desobediência. E olha só, o Saul reconheceu que errou depois disso. Ele falou, eu pequei. Mas Deus perdoa os nossos pecados. Mas isso não quer dizer que os nossos erros não têm consequências. Então, a consequência de Saul foi perder a coroa. Não foi naquele exato momento, mas muitos anos depois, Deus colocou um outro rei no lugar de Saul. E sabe como foi difícil? Sabe qual que foi as palavras de Deus para Saul, através do profeta? Ele falou assim, Deus disse, eu vou dar o reino de Israel a outro que é muito melhor do que você. Como deve ser difícil ouvir isso do Senhor. Que a gente possa buscar obedecer a Deus, amar a sua palavra, para que o Senhor não nos rejeite. Porque Jesus disse assim, vocês são meus amigos. Jesus disse que nós somos amigos dele. Mas nós somos amigos dele se a gente obedecer. Foi Jesus quem disse, tá? Serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Então que a gente possa obedecer ao nosso Deus e colher muitas bênçãos e não fracassos. Tchau, crianças. Até semana que vem. Tchau, gente.